Queridos irmãos e aldins, a paz de Iau, e a paz de Iausha a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos, em defesa da lei, e dos mandamentos de Iau. Quero aqui mais uma vez saudar todos os irmãos, com a paz de Iau, e com a paz de Iausha, os irmãos que já conhecem o canal, os irmãos que estão chegando agora. Quero aqui mais uma vez, revelar para os irmãos o segredo que ainda não contaram para os irmãos e aldins. Então iremos entrar na leitura da palavra, pegar muitos textos, muitos versículos, porque entendemos que durante muito tempo nós vivíamos no engano das religiões, mas pela misericórdia de Iau e de Iausha, foi revelado o segredo aos Ialdins, no qual nós irmãos que não conhecíamos a Iau e a Iausha, vivíamos no engano, vivíamos na mentira, mas Iau revelou o segredo dele, e do filho dele. Então a mensagem de hoje é o segredo que não contaram para os irmãos Ialdins. Então hoje os irmãos vão ter a honra de descobrir este segredo muito importante. Então meus amados, abram a Bíblia no livro de Provérbios 3, e versos 1 ao 4. Não iremos demorar, pois temos muito alimento, precisamos caminhar com Iau, caminhar com Iausha, para que nós possamos cada dia mais nos fortalecer na sabedoria de Iau, porque para viver neste mundo temos que ter a sabedoria de Iau, e a sabedoria de Iau não está longe de nós, ela está perto, nós só temos que procurar e se apegar nela, não largar de jeito nenhum. Vamos lá, Provérbios 3, e versos 1 ao 4. Chega mais pertinho, irmão Ialdim, chega mais pertinho. Vamos ler aqui. Olha o que diz a palavra maravilhosa, o segredo que tu não conhecia, mas vai ficar conhecendo a partir de hoje. E a palavra diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias, e anos de vida e harmonia. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás favor e bom entendimento à vista do Altíssimo e dos homens. Olha que maravilha, meu irmão, tu não conhecia isso. Eu te garanto que o meu irmão, Ialdim, minha irmã, Ialdim, não tinha conhecimento deste segredo. Vamos ler de novo, pois é um segredo tão maravilhoso que temos que ler de novo. Lembrando aos irmãos que eu estou lendo uma Bíblia com os nomes transliterados, então essa Bíblia não é a Bíblia paganizada não. Está bem, meus irmãos, e a tradução dela é muito fiel. Vamos ler agora. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias, e anos de vida e harmonia. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista do Altíssimo e dos homens. Olha que maravilha, meus irmãos. Vem cá, vamos nos apegar aos mandamentos, vamos guardar. Ele garante nossa vida eterna. E as considerações dos homens, que maravilha! Irmãos, quando nós temos a sabedoria de Iau, essa sabedoria é quando nós guardamos os mandamentos e as leis. Em primeiro lugar, nós passamos a garantir nossa vida eterna. Quando a gente vai ali para Mateus, João, e pegamos aquela passagem do jovem rico, na qual é uma passagem muito bonita que não vou ler agora, pois eu sei muito bem que meus irmãos e aldins, que têm acompanhado o canal, têm conhecimento, porque nós temos sempre falado a respeito desta passagem do jovem rico, quando ele se encontra com Iausha ali, e ele chega para Iausha, e diz: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Iausha lhe revela para ele esse segredo, diante de todos que ali estavam: Olha, se queres herdar a vida eterna, guarda a lei e os mandamentos de meu pai. E foi revelado ali este segredo maravilhoso. E hoje Iau também está te revelando. Tu não tinha conhecimento desta passagem lá em Provérbios, né? Quando tu guarda a lei e os mandamentos, tu garante a vida eterna. E tu recebe respeito dos homens aqui na terra, porque Iau derrama sobre ti bênçãos em todos os setores de tua vida, meu irmão, na tua saúde, na tua vida financeira, em tudo, meus irmãos. Então por isso que o inimigo tentou tirar isso de nós, tentou tirar de nós a lei e os mandamentos, e durante muito tempo ensinaram que nós não precisávamos guardar esta maravilha, este presente, mas pela misericórdia de Iau, a verdade chegou, e estava dentro das Escrituras. Então mais uma vez eu quero aqui lembrar os irmãos, como de costume, que os irmãos devem abrir mão das Bíblias paganizadas.
Vou citar aqui algumas delas: a João Ferreira de Almeida, a King James, entre outras traduções que existe. Os irmãos devem abrir mão destas Bíblias paganizadas, porque quando a palavra pede para a gente se purificar, meus irmãos, temos que nos purificar de tudo, de toda idolatria, pois os irmãos sabem muito bem que aonde era para estar o nome de Iau e de Iausha nessas Bíblias, que foram espalhadas pelo mundo, botaram ali o nome do maligno. E isso criou uma grande confusão na nossa mente, no nosso íntimo. Vamos ler aqui mais uma passagem maravilhosa, e vamos ler no Novo Testamento, para que alguns irmãos vejam que nosso ensinamento não se baseia apenas no Antigo Testamento, na lei de Moisés, e sim na Bíblia toda. Vamos lá, meus irmãos, ver o que diz em 1 João, capítulo 3 e versos 23 ao 24. Abram a Bíblia, irmãos, mas se os irmãos não quiserem abrir, eu vou ler aqui para vocês. Quando nós tocamos no assunto em questão que nós temos que abrir mão destas Bíblias paganizadas, meus irmãos, é porque aonde tu abre os teus olhos, vem ali o nome de Baal, o nome de Zeus, ali está o nome do Deus Sol. Então temos que nos libertar, meus irmãos, desta idolatria. Então vamos ler 1 João 3, e versos 23 ao 24. Olha que maravilha o que diz esta passagem. E a palavra diz assim: o seu preceito é este, que creiamos no nome de seu Filho, Iausha, o Mashiach, e amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os seus preceitos, permanece em Iau e Iau nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Ruach que nos tem dado. Que assim seja. Mas vamos ler de novo, irmãos. O seu preceito é este, que creiamos no nome de seu Filho Iausha, o Mashiach, e amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os seus preceitos, permanece em Iau e Iau nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Ruach que nos tem dado. Olha que maravilha! Mais um segredo revelado para os meus irmãos, no livro de 1 João 3, e versos 23 ao 24. João ali confirmando que nós temos que guardar os mandamentos de Iau. Se nós de fato amamos Iau e Iausha, então temos que seguir os passos do filho de Iau, e praticar tudo o que ele praticou. Temos que guardar os mandamentos como ele disse: olha, aquele que me ama guarda os mandamentos de meu Pai. Então durante muito tempo nós desprezamos essa maravilha que é os mandamentos, mas hoje, meus irmãos, nós temos a mente mais aberta porque temos conhecimento do nome de Iau. Então a partir do momento que temos conhecimento do nome de Iau, e do nome de Iausha, nossa mente abre, pois, os céus é aberto. Nós conseguimos ler e compreender o que estamos lendo. Então hoje de fato, não tem como meus irmãos Ialdins não terem conhecimento de uma verdade como essa, que os irmãos Ialdins têm que guardar os mandamentos e ocultar, não falar nada, ficar quieto, simplesmente deixar os irmãos desprezar o dia do sábado, deixar os irmãos colocar de lado a lei e os mandamentos, porque a lei e os mandamentos, meus irmãos, ela não é difícil de guardar. Se nós Ialdins vivermos a lei e os mandamentos, nós viveremos na verdade. Porque o que é a lei e os mandamentos? O que é que diz lá nos 10 mandamentos? Tu não matarás, tu mata meu irmão, tu costuma matar, tu costuma sair para a rua para matar um ou outro. Não, tu não pratica, então tu guarda os mandamentos. Então a lei e os mandamentos não é pesado para nós, mas é pesado para aquele homem e aquela mulher que pratica tudo, que vai contra os mandamentos: roubar, matar, mentir, adulterar, furtar, caluniar o seu próximo, cobiçar a casa do outro. Então os mandamentos para essas pessoas que praticam essas coisas é maldição, meus irmãos, mas para nós não. Para nós é uma maravilha, porque nós temos um espelho, nós sabemos o que podemos e o que não podemos, nós sabemos o que agrada a Iau e o que não agrada a Iau. Quando eu pratico um ato, é porque eu estou indo contra os mandamentos, e eu sei que isso não agrada a Iau, então eu estou debaixo de maldição. Quando eu guardo os mandamentos e as leis, eu estou debaixo de bênçãos, mas quando eu pratico por um momento algum pecado que vai contra os mandamentos, eu saio ali debaixo das bênçãos, e vou para debaixo das maldições. Então durante muito tempo, nós não compreendíamos, pois andávamos com os olhos vedados, nós não compreendíamos de fato,
o que era os mandamentos e o que era as leis, mas depois que nós tomamos conhecimento do nome santo, nossos olhos se abriram. Então hoje não é lícito, meus irmãos, que nós continuemos na ignorância, desprezando as leis, e desprezando os mandamentos, e até ensinando que os irmãos não devem guardar as leis, e os mandamentos, que é maldição, de jeito nenhum. Hoje nós vivemos na verdade, e nós temos que por amor a Yahweh e a Yahusha, anunciar as leis e os mandamentos. Elas não foram abolidas, pelo contrário, elas estão vivas igual à luz do sol quando brilha pela manhã, clareando toda a imensidão do nosso planeta. As leis e os mandamentos continuam, como o sol vivo, quente, que assim seja. Meus amados, agora vamos ler mais uma passagem no livro de Mateus 22, e verso 40. Novamente vamos ler no Novo Testamento. Deixa eu ler aqui para os meus irmãos. Acompanhem, e vão anotando os versículos. E a palavra diz assim: nestas duas instruções estão a base de toda a lei e os profetas. E qual é estas duas leis? Amarás a Yahweh acima de tudo, e o teu próximo como a si mesmo. Alguns podem dizer: irmão, então Yahusha resumiu a lei em duas. Não, meu amado, não. Se tu ama Yahweh de todo o teu coração, tu não vai praticar o mal. Vai, então tu já está guardando a lei toda. Se tu ama a teu próximo como a si mesmo, tu não vai prejudicar o teu próximo. Vai, tu não vai roubar o teu próximo. Vai, tu não vai cobiçar a mulher do teu próximo. Vai, tu não vai cobiçar o carro do teu próximo, a casa do teu próximo. Tu não vai caluniar o teu próximo, porque tu ama ele como a si mesmo. Então tu está guardando toda a lei. Yahusha não aboliu a lei. Yahusha não pegou a lei e dividiu em duas. Não, meus irmãos. Se tu ama teu próximo, tu não quer o mal dele. Então se resume a lei toda. Se tu ama o teu próximo, tu não vai matar ele, tu não vai matar o filho dele, tu não vai matar o irmão dele, tu não vai matar o pai dele. Por quê? Porque tu ama o teu próximo, tu ama Yahweh acima de tudo, e tu ama a teu próximo como a si mesmo. Se tu ama o teu próximo, tu não vai fazer o mal para ele. Pois como é que uma pessoa que ama a outra pode fazer mal para aquela pessoa que ama? Não tem como. Então, meus amados irmãos, precisamos compreender a Escritura. Não é mais tempo da ignorância, nós não estamos mais na Babilônia, nós não somos mais levados por vento de doutrina. Hoje nós temos o Ruach Kadush para nos orientar, e quando nós abraçamos a lei e os mandamentos, o Ruach Kadush nos guia em tudo. Tu passa a ter entendimento, tu passa a compreender as coisas, tu passa a saber administrar a tua vida, tu passa a compreender, tu passa a ver as armadilhas do maligno, longe, perto, em um canto, no outro, porque tu está guardando os mandamentos de teu Pai. Então, quando nós guardamos os mandamentos do nosso Pai Celestial, o mundo e aquele que no mundo governa, não tem poder nenhum sobre nós, como o maligno não tinha poder nenhum sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos profetas, sobre a vida de Yahusha. O maligno não tinha poder nenhum sobre a vida deles. Da mesma maneira somos nós, meus amados. Quando nós guardamos a lei e os mandamentos, o inimigo não tem poder nenhum sobre nós. Ele pode até tentar nos prejudicar na esquerda, na direita, mas em todo tempo, o Ruach Kadush está mostrando as armadilhas e as ciladas dele. Mas quando nós não guardamos a lei e os mandamentos, o Ruach Kadush não tem como estar conosco, porque nós somos transgressores assim como o maligno. O maligno, ele é transgressor da lei e dos mandamentos. Ele fez uma rebelião lá no reino dos céus, e jogou ele para baixo, e quando ele chegou aqui embaixo ele foi homicida. E a palavra diz que não devemos cobiçar a casa do próximo, e ele cobiçou o trono de Yahweh, e quando ele foi jogado para baixo, e quando ele chegou aqui praticou um assassinato, o de Abel, então ali ele já cometeu 2 atos, que são contra a lei, e contra os mandamentos. E quando nós deixamos de lado os mandamentos, e dizemos que não vamos praticar os mandamentos, que a gente não vai guardar, estamos sendo também transgressores, nós estamos nos colocando na mesma posição do maligno. Eu sei que a palavra é dura, eu sei que é uma palavra dura de se falar aqui, com meus irmãos Yaldins, com minhas irmãs Yaldins, que têm acompanhado o canal, mas quando nós nos colocamos dizendo que não guardamos os mandamentos, e até ensinando como o maligno fez, quando ele criou a rebelião lá nos céus, ele primeiro ensinou aos anjos, ele ensinou os querubins, e os anjos que estavam ali, ele primeiro saiu falando, acusando, e depois que ele conseguiu convencer aquela multidão de anjos, ele se rebelou contra Yahweh,
Então, meus irmãos, é muito sério essa questão de não guardar os mandamentos e também de ensinar, e principalmente de dizer que Yahshua aboliu a lei e os mandamentos. Pois era isso que falavam com a gente quando estávamos lá na Babilônia, os doutores da lei, cheios de teologia. Não era isso que eles falavam para a gente, quando íamos para a escola dominical, quando a gente perguntava a questão do sábado. Não era isso que eles diziam. Yahshua aboliu a lei, não era isso que a gente aprendia, meus irmãos. Essa ignorância, sendo conduzido por homens cegos, sem entendimento nenhum, porque o entendimento está em guardar a lei e os mandamentos. A gente vai ler aqui em Provérbios, vamos ler aqui em Provérbios 7, e versos 1 ao 4, até para que não venha ficar só nas palavras, meus irmãos. Nada melhor do que nós abrirmos a Escritura, e encontrarmos dentro da Escritura, o que eu estou falando, e o que os irmãos estão ouvindo. Provérbios 7, e versos 1 ao 4, onde diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras, e entesoura contigo os meus mandamentos, observa os meus mandamentos, e vive, guarda a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo. Está vendo aqui, meus irmãos, Yahweh está pedindo o tempo todo que os filhos dele não se afastem em nenhum momento dos mandamentos dele, dos preceitos dele, e pede para guardar dentro do íntimo. E onde é o íntimo? Dentro do coração e na mente. Vamos ler aqui mais uma passagem em Provérbios. Alguns irmãos vão dizer: mas irmão, só vai ler o Antigo Testamento? Não, estou te mostrando que a sabedoria está em guardar a lei e os mandamentos de Yahweh. Todos os profetas, e todo homem, desde o Velho Testamento até o Novo, que guardaram a lei dentro do coração, meus irmãos, e os mandamentos, esses homens triunfaram, como pepita de ouro, como pedra de diamante aqui embaixo neste mundo. Todos que guardaram a lei e os mandamentos, nem indo para a esquerda, nem indo para a direita, mas seguindo ali reto, guardando dentro do íntimo. Vamos ler aqui, Provérbios 19, e verso 16, e a palavra diz assim: aquele que guarda o mandamento, guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Mais irmão é morte física, junta os dois, a morte física, e a morte eterna para o homem e para a mulher que ignora as leis e os mandamentos, que às vezes chegam no canal em defesa da lei e dos mandamentos, ou até em outros canais, pois tem mais canais de Aldins por aí, veem a mensagem e ignoram, mas não colocam em prática aquilo que a palavra de Yahweh diz. Mas nós temos orado bastante por esses irmãos, que também têm levado a mensagem da vida eterna, através dos seus canais na internet. Mas qual é a mensagem da vida eterna? Guarda a lei e os mandamentos. Então nós agradecemos muito a Yahweh pela vida de cada um desses irmãos, que estão aí na internet, mostrando versículos, se dedicando, lutando pela lei e pelos mandamentos, levando este ensinamento, este evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho é o ensinamento da lei e dos mandamentos, e não há outro. O que é que João Batista ensinava na beira do rio Jordão? Arrependei-vos os vossos pecados. E o que é o pecado, meus irmãos? E o pecado não é a transgressão da lei e dos mandamentos. Tem outro pecado fora isso? Não tem, meus irmãos. Irmão, e o que é o evangelho que os apóstolos vieram pregando? Eles vieram pregando o arrependimento do pecado. Passa a guardar a lei e os mandamentos. Então até aí, a gente não tinha esse conhecimento. Mas, irmão, e os apóstolos não vieram pregando o evangelho. Pois é, os profetas também vieram pregando o evangelho. Enoque também pregou o evangelho. Elias também pregou o evangelho. Josué também pregou o evangelho. Moisés e Arão pregaram o evangelho. Gedeão também pregou o evangelho. Quando o anjo se encontrou com Gedeão e disse: Gedeão, tu tem que ir lá embaixo e quebrar aquele altar de Baal que está lá na casa do teu pai. O que era o altar de Baal? Idolatria. E os mandamentos diz o que? Não adorar imagens, nem se encurvar diante delas, pois isso é idolatria. Então o que é o evangelho? O evangelho é você se arrepender dos vossos pecados, e passar a guardar a lei e os mandamentos. Não existe outro, não tem outro. Então até um tempo a gente não tinha esse conhecimento, hoje nós temos esse conhecimento, que o evangelho é a guarda da lei e dos mandamentos. Esse é o evangelho, que assim seja. Agora vamos ler aqui Isaías 24, versos 1 ao 6. Olha o que diz no livro de Isaías 24, versos 1 ao 6. Meus irmãos,
Eu vou ler do verso 1 ao 6, mas os irmãos, quando tiverem um tempo, podem ler a passagem completa, que vai do verso 1 ao 23. Essa passagem de Isaías 24, meus irmãos, é uma maldição para o mundo todo, compreenda, que transgridem a lei e os mandamentos. Depois os irmãos podem ler esta passagem completa com mais atenção, e se os irmãos puderem pegar uma Bíblia com a tradução melhor, o entendimento vai ficar muito mais claro. Olha como começa o título dessa mensagem, que Yahweh mandou para nós, a devastação da terra, e a palavra diz assim: Yahweh esvazia a terra Adama, e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu soberano, à serva, como à sua soberana, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que recebe usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra Adamá, e de todo será saqueada, porque Yahweh pronunciou esta palavra: a terra Adamá pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra Adamá. Na verdade, a terra Adamá está contaminada debaixo dos seus moradores, uma vez que transgridem as instruções, mudam os regulamentos, e quebram a aliança perene. Por isso a maldição devora a terra Adamá, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus moradores, e poucos homens restam. Até aqui, meus irmãos, estamos lendo Isaías 24, verso 1 ao 6. Essa maldição que Yahweh derramou sobre a face da terra vai até o versículo 23. Eu queria muito ler tudo, mas eu não vou ler nesse momento, para que o vídeo não fique muito grande. Então, meu amado, o que a palavra está dizendo? Os moradores da terra transgrediram a lei e os mandamentos. Por isso, Yahweh derramou maldição sobre os povos da terra. Não é os povos lá de Israel, não, meus irmãos. A leitura está muito bem explicada, que é o mundo todo. A maldição cai sobre a cabeça de todos os moradores da terra, porque transgrediram a lei e os mandamentos. Então, meu irmão querido, meu irmão Yaldim, minha irmã Yaldim, hoje, grava no papel. Hoje tu está tomando conhecimento deste versículo. Sai debaixo da maldição. A maldição não é para o povo Yaldim. Desde o momento que o homem Yaldim e a mulher Yaldim abrace os mandamentos e passem a praticar, amar, zelar, como nós vimos em Provérbios, guarda no teu íntimo e no teu coração as leis e os mandamentos, e passa a praticar e ensinar. Não tenha vergonha de ensinar os mandamentos, não. Ah, mas o irmão não quer ouvir não quando eu abro a minha boca, então vai falar com outro. Ele não quer, ele já mostrou que não quer. Ele é transgressor da lei e dos mandamentos. Ele não tem compromisso com Yahweh e com Yahusha. Yahweh e Yahusha também não tem compromisso com ele. A maldição está sobre ele. Então, meus irmãos, é importantíssimo sair de debaixo da maldição. A leitura está muito bem explicada. Quer vida eterna, guarda os mandamentos. Ah, mas ainda me falta algo. O que? Pega toda a tua riqueza e dar aos pobres. A palavra não quer dizer que tu tem que dar tudo o que tem aos pobres, mas ela está dizendo que tu deve ajudar os necessitados, para que possamos garantir o galardão. São duas conquistas. Eu guardo a lei e os mandamentos. Eu garanto a minha vida eterna. Mas além da vida eterna, ainda tenho galardão. E como é que eu garanto o galardão? Quando eu ajudo meu próximo, quando eu não acumulo, quando eu tenho e vou lá e ajudo pessoas que precisam, parentes, estranhos, pessoas da rua. Então, meus amados, iremos encerrar aqui, para que o vídeo não fique tão grande, mas no próximo vídeo iremos dar continuidade neste mesmo estudo. Meus irmãos, não tenham vergonha de ensinar, de abrir a boca, de tocar a buzina que os irmãos Yaldins precisam guardar a lei e os mandamentos. Não tenha vergonha não, meus irmãos. É melhor abrir a boca agora, ensinando que os irmãos devem guardar a lei e os mandamentos, do que naquele grande dia nós ficarmos do lado de fora, juntos com muitos que ensinaram através de Bíblias corrompidas, que o filho de Yahweh veio aqui, e transgrediu a lei do pai dele, foi desobediente com a lei do pai dele. Então, amados, se nós temos que pagar um preço, vamos pagar um preço aqui embaixo, ensinando as leis e os mandamentos, e se orgulhar, meus irmãos. Eu me orgulho junto com os irmãos aqui do canal, me orgulho de estar ensinando as leis e os mandamentos, e fico muito feliz com os irmãos de outros canais, que não quiseram saber de A nem B, e estão aí também ensinando as leis e os mandamentos, e a importância dos irmãos Yaldins guardarem a lei e os mandamentos, pois faz muita diferença, e garante a vida eterna, e tira o povo Yaldim de debaixo da maldição.
Fiquem todos com a paz de Yao, e a paz de Yaosha. Agora me despeço aqui, e deixo um grande beijo no coração de cada Yaodin, que assim seja.